Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Samuel Malafaia. Boa tarde, Jari. Boa tarde, Subtenente Bernardo. Boa tarde, querido. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Jari. Boa tarde, deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputado Rafael, deputado Valdo Ceasa, delegado Carlos Augusto, deputado Valdeci da Saúde, deputado Gustavo Schmidt. Oi, Jari. Ok, vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 6469 de 22 de autoria do deputado André Siciliano, que altera a lei estadual 5.428 de 1º de abril de 2009. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. De saneamento ambiental favorável, de economia, indústria e comércio favorável, tributação com toda a arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável, de orçamento favorável. Relatores, deputados Chico Machado, Luiz Paulo, Célia Jordão, Luiz Paulo e Eliomar Coelho. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saneamento Ambiental, de Economia, Indústria e Comércio, Tributação e de Orçamento sobre as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Carlos Mink. Boa tarde, presidente orgânico rubro-negro André Siciliano. Recém-chegado aqui ao plenário, eis-me incumbido de uma missão de ler o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é o seguinte: parecer as emendas de plenário. Parecer favorável às emendas de números 4 e 10, favorável com subemenda aglutinativa às emendas de números 6, 15 e 18, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e solicitando a forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Saneamento, deputada Lucinha, deputado Gustavo Schmidt. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Imperador de Madureira, o homem que manda Zona Norte, Zona Oeste, Centro, Zona Sul, e ainda... Senhor presidente, eu estava ainda há pouco dando uma entrevista no Destaque na TV e desejando um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e dizendo o seguinte: que saudade esta Casa de Leis terá do maior gestor que o parlamento já teve, André Siciliano. Um ex-prefeito do interior que aqui chegou e fez acontecer. E eu dizia no Destaque da TV do Cid Domingues que o governo se ganhou no primeiro turno, tem que agradecer o presidente dessa Casa Legislativa, que fez acontecer com uma gestão belíssima com parlamentar. E quero dizer, Vossa Excelência, que quase 1 milhão de votos Vossa Excelência teve e também fez acontecer e ser conhecido nessa cidade, estado, nesse estado, porque todo mundo conhecia o André Siciliano, presidente do parlamento. De modo que eu dou um parecer favorável e dizendo que continuo seu fã, espero que o senhor me trate como irmão e não como primo. Senhor presidente, pela ordem. Então, pela tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado Dionísio Lins, vou divergir de Vossa Excelência, porque eu tenho muitos elogios ao deputado André Siciliano e algumas críticas, mas jamais ele nos traiu. E o senhor acabou de dizer publicamente que no primeiro turno ele foi responsável
pela eleição em primeiro turno do governador, quando o candidato dele foi Marcelo Freixo. Então, ele não extraiu, ou então foi André, foi o Rodrigo. Vossa Excelência, eu disse e registrou nos anais dessa casa. Quando o juiz governador saiu do poder, se o governador Cláudio Castro não tivesse uma gestão em parceria com o presidente desta Casa de Leis, se não ouvisse o presidente André Siciliano, se não aceitasse os acordos feitos com o parlamento e colocasse gestores como teve, não ganharia a eleição no primeiro turno. E aí, o presidente teve até outra coligação. Já melhorou. Se não tivesse, ganharia também. Melhorou. Ganharia também. Melhorou. Pela Comissão de Tributação, qual é o parecer, deputado Luiz? Senhor presidente, eu conversava com a deputada Marta Rocha sobre o PL 6469 de 22, de vossa autoria, né? E nós vamos votar, no mérito, o substitutivo da CCJ. Senhor presidente, eu considerei, no mérito, que essa autorização dada à SEDAI, ela pode ser positiva no futuro, porque ela, com as suas subsidiárias que forem criadas, ela poderá participar de processos licitatórios no interior do nosso estado, já que é fornecedora de água, para também ser a responsável pela distribuição da água e coleta de esgoto, porque ela tem décadas de experiência nesse sentido. E a preocupação que tínhamos é que essas subsidiárias, quando criadas, tivessem autorização legislativa, que foi incorporado no substitutivo da CCJ. Assim posto, senhor presidente, no mérito, estou votando favorável com o substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz. Pela Comissão de Orçamento, acompanho o parecer da tributação favorável com o substitutivo da CCJ. Com os pareceres emitidos, antes de nós cantarmos o projeto, eu quero primeiro agradecer os pareceres ao projeto. Segundo, dizer que outras empresas públicas de saneamento já fazem parcerias, que é fundamental porque a SEDAI tem diversificado os seus serviços e tem ampliado o faturamento. Haja visto que já deu lucro no ano passado e já está dando lucro. Esse ano, um lucro considerável. Seria importante, Luiz, Vossa Excelência, por algum momento, convidar o presidente aqui pela comissão para pedir para que ele possa fazer uma prestação de contas em relação ao que está sendo feito. Eu ainda hoje falava no governo em relação à empresa, porque isso dá uma possibilidade, e aqui resguarda o direito da Assembleia, que toda vez que tiver que fazer, que mandar para cá um projeto como é a Constituição. Deputado Presidente, boa tarde a todo mundo. Eu queria fazer só uma questão de ordem, porque eu ofereci emendas a esse projeto e elas foram, em geral, aproveitadas. A número 5 não foi. Eu queria pedir ao deputado Carlos Mink, que foi o relator na CCJ, porque a 5, ela, inclusive, não é uma emenda categórica, é uma emenda que fala de uma destinação prioritária de receitas. Eu achei que ajudava o projeto, André. Não sei se você viu essa emenda. Ela não é categórica, não é determinativa. Ela fala mas a tarifa já não é mais com ela só produz água. Se ela reduzir a tarifa de água que ela cobra da empresa que distribui a água, aí é problema. Sim, mas não fala só de tarifa. Sei, Valdec. Ela só vai poder fazer sociedade com lei aqui específica. Isso. E aí, isso. no momento que você vier o projeto de lei para criar, aí Vossa Excelência poderá adotar essas emendas. Apesar que, ano que vem...
Mas é porque vai ter que ser criado por aqui. O projeto é interessante. Deputada Marta, como vai a senhora? Bem? Bem, sempre elegante, sempre com um sorriso. Então, com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da CCJ, com forma final de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Abstenção da deputada Marta Rocha. Senhor presidente, abstenção também da bancada do PSOL. Essa abstenção também já justificando, senhor presidente, a importância da gente assegurar os funcionários e pensar de que maneira a SEDAI, de fato, pode ser integrada ao escopo do Estado, né? A gente tem muita preocupação com a privatização. Novas concessionárias abrem um precedente preocupante no que tange a própria estatal, e assim vemos. Temos uma situação muito alarmante já com a Águas do Rio, que não tem entregado de maneira suficiente para a população do Estado do Rio de Janeiro água nas suas casas. A gente está vivendo uma situação limite nesse momento, em especial com relação a bairros da Zona da Leopoldina, Zona Norte do Rio de Janeiro, que estão há mais de 20 dias sem água. Ou seja, a gente tem muita preocupação no que tange à destinação da água e também no cuidado que se tem que ter. Água é um direito humano e nós não podemos achar que um debate como esse seja levado de qualquer forma. Afinal de contas, quando a população está sem água, a gente deixa que serviços mais básicos deixem de acontecer. Por exemplo, crianças que não foram à escola porque a escola liberou mais cedo porque não tinha água. Enfim, as clínicas da família, os postos de saúde também com dificuldade de atendimento por falta de água. Enfim, é toda uma cadeia, senhor presidente, que se desenvolve com relação à falta d'água. E a experiência que a gente já está tendo com a Águas do Rio é muito ruim. Então, todas as subsidiárias, concessionárias, a gente tem que ter muito cuidado, e aqui já presto a minha solidariedade àqueles e aquelas que estão há mais de 20 dias sem água na sua torneira. É isso, senhor presidente. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 6255 de 22, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que altera a lei 3.345, 29 de dezembro de 99, a fim de instituir o procedimento para a implantação do Fundesa RJ e constituir programa de indenização complementar à indenização prevista na Lei Federal 569, de 21 de dezembro de 1948, no caso de abates sanitários, e atualizar as tabelas 1, 2 e 3, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 6225 de 2022, de autoria do deputado Jair Bittencourt. Projeto de lei importante e mais ou menos e relativamente simples, porque basicamente o deputado Jair Bittencourt pega todas as tabelas que estão incluídas na Lei 3345 de 99 e altera essas tabelas, que estão todas ali relacionadas em UFIR, que estão relacionadas, desculpe, em reais, e as transforma em UFIR. Então, no projeto 3345, as tabelas estão em reais. E o Jair Bittencourt transforma para UFIR, exatamente para cada ano, ter a reposição de cada valor em relação a cada um dos fatos geradores. E aí aproveito o ensejo para fazer pequenos ajustes. Assim, pois, senhor presidente, o meu parecer pela Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade.
E perguntando a Vossa Excelência, visto que esse projeto está em discussão única, se existe alguma emenda a esse projeto. Gostaria, senhor presidente, como relator na CCJ, solicitar as 3 emendas para que eu verifique se posso incorporá-los ao parecer da CCJ, antes que o vice-presidente da Casa, o poderoso deputado Jair Bittencourt, o peça. Presidente, tem emendas que são minhas, mas o autor concorda com o conteúdo das emendas. Então, talvez pudessem ser incorporadas e aí não tem emenda. Então, enquanto Vossas Excelências discutem as emendas, eu vou avançar a pauta, tá ok? Com autorização do plenário. Anuncio em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 4922A, de 21, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que estabelece funcionamento dos consultórios e clínicas de enfermagem no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Segunda discussão, projeto de lei 5586-22, de autoria da deputada Tia Ju, dos deputados Tia Ju, Carlos Macedo e Daniel Lebrelon, que reconhece o cristianismo como manifestação cultural no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Em discussão única, ao final da pauta, Vossa Excelência terá todo o direito. Muito obrigada, presidente. Obrigado por ontem. Em discussão única, projeto de resolução número 1652, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, concede diploma Paul Singer à senhora Maria do Carmo do Espírito Santo Merli. Parecida da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1654, de 22, de autoria da deputada Zeidan, que concede o diploma Paul Singer ao senhor Igor Paz Nunes Sardinha. Parecida da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator Chico Machado. Em discussão, não havendo que queira discutir... Só um minuto, presidente. Vai discutir? Para só fazer um breve relato. O Igor, eu tive a oportunidade de ser vereador com ele na cidade de Macaé por 2 mandatos. Tem desempenhado um brilhante serviço na cidade de Maricá como secretário municipal, e eu quero parabenizar a deputada Zeidan por conceder essa iniciativa desse diploma. Merecedor. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados, vai à promulgação. Projeto de resolução 1660, de 22, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao doutor João Luiz de Alencar Machado Maia, parecida da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator Tiago Pompolha. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Voto de abstenção da deputada Marta Rocha. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4396, de 21, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a comunicação de óbitos aos familiares de pacientes falecidos nas unidades de saúde públicas e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Saúde favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Marta Rocha e Eliomar Coelho. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Orçamento sobre as emendas de plenário. Convido o deputado Chico Machado para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Favoráveis emendas 1 e 2 e favorável com subemenda a emenda 3. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, eu vou acompanhar o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Presidente, o parecer da CCJ igual.
Acompanha a CCJ, é isso, deputado Eliomar? Com os pareceres emitidos, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emenda. Senhores que aprovam, parecer como estão aprovados. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Presidente, eu queria fazer abstenção nesse projeto, com todo respeito ao deputado Marcelo Dino, mas eu tenho muitas dúvidas sobre... As minhas emendas foram até aceitas, eu conversei com o superintendente de Polícia Técnica, mas eu tenho muitas dúvidas sobre a necessidade dessa celeridade da comunicação dos óbitos, permitindo às famílias que possam retirar os corpos. Então, eu vou na abstenção, por favor. Então, ele tem... Deputado Luiz Paulo, vamos voltar ao segundo projeto da pauta de autoria do deputado Jair Bittencourt. Senhor presidente. Deputada Marta Rocha, abstenção no projeto de lei 4396. Senhor presidente, o projeto ia receber três emendas. Duas do deputado Valdec Carneiro e a terceira da deputada Renata Souza. O autor do projeto, o deputado Jair Bittencourt, que está mais preocupado em contar a história do que prestar atenção no projeto dele. Desculpa, deputado. Ele concorda que as três emendas, deputado Chico, sejam incorporadas ao projeto original. Então, vou alterar o parecer, que era pela constitucionalidade pura, e agora será pela constitucionalidade com três emendas. Duas aditivas e outra modificativa. A modificativa é o artigo 1º, que dá nova redação ao artigo 10, que passa a ser artigo 10A. É o parecer, senhor presidente. Concluindo por substitutivo, pedindo a Vossa Excelência forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Ceasa. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Com pareceres emitidos em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a autógrafo. Com a abstenção da bancada do PSOL, presidente, por favor. Eu quero, nada mais a tratar na ordem do dia, chamar a atenção dos senhores e senhoras parlamentares em relação ao PL 6475 de 22, que foi objeto de uma audiência pública, em relação à área de proteção do Médio Paraíba. A gente já tem, a audiência já aconteceu, e eu quero chamar a atenção dos senhores parlamentares. Deputado Carlos Mink, por favor. Senhor presidente, eu levei a questão para a Comissão de Meio Ambiente, expliquei que eu estava na transição em Brasília, e a Comissão de Meio Ambiente encarregou o André Correia. Houve audiência pública, eu não pude participar, foram 3 pessoas da minha equipe, inclusive o Firmino, que Vossa Excelência conhece, que já foi presidente do INEA. Houve audiência pública, eu estava lá em Brasília na transição, e sei que a Firjan, Vossa Excelência abriu, depois a Firjan deu as suas razões, e as pessoas colocaram várias questões. Eu não peguei ainda, na comissão, a conclusão final em relação ao procedimento
do projeto, mas eu posso hoje mesmo falar com... Não sei se o deputado Flávio Serafini estava na audiência, então ele pode dar uma informação melhor. Deputado Flávio. Presidente, o encaminhamento que o deputado André Correia deu como presidente daquela audiência pública, levando em consideração que, durante a audiência, mais ou menos as posições iniciais se mantiveram. A Firjan e um representante também da indústria local, não tenho certeza de quem era, qual representação ele representava, e os órgãos ambientais com posições diferentes, o deputado André Correia sugeriu que a Firjan e os representantes do setor produtivo local que viam na reserva dificuldades para novos empreendimentos apresentassem quais eram as dificuldades. Por quê? Porque a área da reserva, ela já é 80% dela, praticamente, a área de proteção permanente com base no Código Florestal. Só que a junção dela numa única reserva facilita uma gestão integrada. Então, a proposta do deputado André Correia, que saiu da comissão, foi: apresentem qual é a área ou a situação que, diretamente que ela possa estar representando uma dificuldade, que aí se discute uma mudança de área. Então, a Firjan e os municípios ficaram de encaminhar isso para o presidente da audiência pública, André Correia, para ele tentar entrar em contato com Vossa Excelência e ver se é o caso de elaborar uma proposta que vá no sentido de mudar a área, mas não de deixar de existir enquanto uma reserva de refúgio da vida silvestre. Deputado Luiz, quer usar a palavra? Deixa eu esclarecer. Primeiro, todos nós sabemos que a área mais industrializada do estado é o Médio Paraíba, é a região sul-fluminense, sentido São Paulo. E dessa semana eu fui informado que as montadoras ali, 2 montadoras, essa área corta ao meio as 2 montadoras. Então nós já sofremos esvaziamento industrial no estado. Hoje nós somos o 6º estado em número de empregos da federação, éramos o 2º. E a gente vai criando leis, vamos criando, na verdade nem lei, foi decreto, muitas das vezes sem consultar as prefeituras, sem consultar os administradores locais. Então, eu vou tentar me inteirar dessa audiência melhor, que logicamente eu passei, abri, falei 2 minutos e saí, mas a minha vontade é trazer o projeto para a pauta. Ok? Deputado Luiz, por favor. Antes eu queria pedir pela ordem a você. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, amanhã tem na pauta o PLC 62 de 22, que veio para casa no primeiro semestre do Poder Executivo, que diz respeito à venda de imóveis, cerca de 60 imóveis do estado do Rio de Janeiro. Entre eles tem lá a Avenida Bartolomeu Mitre, 915. Nós fizemos audiência pública ontem. E esse projeto está eivado de inconsistências. Vou citar algumas a Vossa Excelência. Tem na relação 2 imóveis na Marechal Floriano, que são do Rio Previdência, que estão sendo reformados para ser como fosse um centro de dados do Rio Previdência. Precisa ser retirado da listagem. E existe uma listagem que foi apresentada pela Fundação Rubião, no sentido de 100 imóveis que têm prioridades para serem utilizados como habitação de interesse social. E algum desses imóveis estão nessa relação de alienação. E essa relação de imóveis, desses 100 imóveis prioritários, foi construído com a União, com o próprio Estado, com a SEAB, etc. Mas tem mais ainda, senhor presidente. A área da Bartolomeu Mitre, 915,
o município não definiu o uso do solo, não tem uso do solo. Então, ela não pode ser alienada, porque na hora que decidir-se sobre algum potencial construtivo, se é que irá ter, esta área valerá N vezes mais. Então, não pode ter nem avaliação do imóvel sem potencial construtivo. Além do mais, essa área tem uma vocação ambiental, de pulmão respiratório, tem uma vocação de lazer, de cultura, social, etc. E nós não vimos nem do próprio governo nenhum empenho que esse projeto prospere. Então, senhor presidente, o que ficou decidido pela deputada Marta Rocha e por mim na audiência pública, com um empenho do CAL, que é a nossa entidade de arquitetos e urbanismo, da Fundação Rubião, da FANRIO, é que esse projeto fosse retirado de pauta e, se fosse possível, não retornasse mais. Então, arguo a Vossa Excelência, se Vossa Excelência pode retirar de pauta e não retornar mais a pauta nessa legislatura. Entendeu, senhor presidente? Ou quer que eu repita? Eu acabei de desligar aqui o secretário Nicola. Primeiro, ele disse para mim que o projeto não trata de venda, trata de autorização de estudo. Olha só, presidente. Espera aí, um instante. Remete para mim aqui. Eu ouvi bem o que Vossa Excelência falou. Deixa eu ler o projeto aqui. O projeto trata de autorização de estudo também no artigo 6º, senhor presidente. Eu conheço o projeto decora e salteado. Ok. Afinal de contas, eu fiz audiência pública sobre ele, antes estudei a matéria e as 44 emendas que tem no projeto. Ora, uma autorização de estudos para posterior venda é cheque em branco para vender, senhor presidente. Eu não nasci ontem, nem o deputado André Correia, que está na vida parlamentar há mais tempo que eu. Amanhã a gente faz, amanhã tem aquela reunião, amanhã, 8 horas da manhã. Amanhã tem uma reunião com o seu prefeito, 8 horas, acabei de falar com ele. Aê. Eu não sou, senhor presidente, como provocando aqui o deputado Chico Machado, Não é nossa. candidato a nada. Eu, quando muito, me candidato à minha reeleição. Quando muito. Mas, senhor presidente, o que eu estou solicitando a Vossa Excelência é a retirada de pauta do PLC 63, senhor presidente. Eu pedi duas coisas. Primeiro, a retirada de pauta. E a segunda, se fosse possível, não retornar mais. É isso que a gente deseja. Mas primeiro eu estou pedindo a retirada de pauta, porque não dá nem... PLC 62 de 2022. Não dá nem para o Chico... Não dá nem para o Chico Machado preparar substitutivo. Eu teria que preparar um outro com voto divergente, né? E não dá para incluir nisso um terreno da magnitude do da Bartolomeu Mitre, com mais de 1,5 hectare, sem uso de solo. Então, senhor presidente, a solicitação não é minha não, é minha, da deputada Marta Rocha e de todos os partícipes da audiência pública, com exceção dos partícipes do Executivo, é a retirada de pauta. Até a relação que o Rio Previdência ficou de nos mandar
para a gente cotejar a relação dele dos imóveis e serviços inservíveis, porque o Rio Previdência precisa ter rentabilidade nos imóveis, para ver se eles estão empatando com a relação que está ali. Até isso não chegou, então pedido para Vossa Excelência retirar de pauta e depois, no seu travesseiro, refletir para esse projeto não retornar à pauta, senhor presidente. Quero ouvir o líder do governo, já que o projeto é de autoria do governo. Não tem valor nenhum. Senhor presidente, eu não faço nenhum tipo de objeção ao companheiro Luiz Paulo, como também eu vou pedir para retirada de pauta da questão da taxa da questão do petróleo e que não volte também não volte esse resto de mandato. Aí tá tudo certo. Pode ser assim? Fizemos um acordo? Olha só. Não, só estou perguntando. Não, não perguntar não ofende. Eu não estou propondo acordo, senhor presidente. Eu estou querendo dizer ao deputado Chico Machado que quando eu faço projetos é para aumentar a receita do Estado e a capacidade do Estado fiscalizar mais o meio ambiente tão degradado. Sim, eu não faço projeto que eu tenha nenhum interesse pessoal. Eu não trabalho na Secretaria do Ambiente, nem tampouco na Secretaria de Fazenda. Então, não vou fiscalizar esse serviço. Quero apenas dotar o Estado para tal. Vossa Excelência, senhor presidente, não foi ao deputado Chico Machado que o senhor pediu. O senhor pediu para fazer uma audiência pública. Uma audiência pública. Nós a fizemos. A audiência pública, senhor presidente, não decide. Informa a Vossa Excelência. E eu estou informando a Vossa Excelência que o desejo é retirar de pauta. Quem faz a pauta, senhor presidente, não é o deputado Chico Machado. Quem faz a pauta é Vossa Excelência. Mas se Vossa Excelência quiser delegar para o deputado Chico Machado fazer pauta, eu vou reivindicar, a partir de hoje, pauta para ele. Cada um no seu lugar. Deputado Chico Machado é poderoso, é líder do governo, futuro secretário de governo, possível presidente da CCJ, enfim, tem um Estado-Maior imenso subordinado a ele, mas ele ainda não é presidente da casa. Pode até que seja a partir de 2 de fevereiro, dia de Iemanjá do ano que vem. Mas, presidente, eu estou concordando com ele. Eu sempre estou de acordo com o meu padrinho, nem tudo, né, lógico. Mas, óbvio que eu vou me opor a isso do senhor. Eu só fiz uma pergunta se haveria possibilidade de fazer isso também. Só isso. Ah, então tá bom. Por minha parte, presidente, tá retirado de pauta para atender o nosso padrinho, o nosso chefe, doutor Luiz Paulo. Então, retirado estará no dia de amanhã. Agora, sempre aqui, desde quando a gente tem comandado as votações e as pautas, deputado Luiz, o projeto só sai de pauta com autorização do autor ou quando a mensagem com autorização do líder do governo. Certo ou não? A gente usou sempre esse critério e espero mantê-lo até o fim. Faltam poucos dias. Senhor presidente, só me perdoe, mas às vezes na retórica a gente pode errar o inciso e o parágrafo do regimento interno. Ok. Então amanhã nós vamos retirá-lo de pauta. Nada mais a tratar na sessão ordinária do dia 13 de dezembro, a mesma está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberto a primeira sessão ordinária do dia 13 de dezembro de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 114ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 44 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia 13 de dezembro.
Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 6500 de 22 de autoria do deputado André Siciliano, que altera as leis 2657 de 96, que dispõe sobre o imposto de circulação de mercadorias e serviços e da outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Economia, de Tributação e Orçamento. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Economia e Tributação e Orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Pela constitucionalidade com emenda, senhor presidente. Eu, só para saber, senhor presidente, gostaria que o deputado citasse as emendas. Só isso. Eu sabia que ele ia falar. Faz logo... Senhor presidente... É porque eu também emendei. Pode Não, ser mas que é a minha Então, emenda faz- esteja superpondo, só isso. Está só corrigindo o texto. É só emenda Então de... faz logo com forma final. Não, eu fiz emendas, senhor presidente. Ao projeto? Fiz, Mas não está senhor. sendo acatado ali? Não sei, eu não sei quais entendi. emendas dele. Eu não sei quais são as emendas dele. Por isso que eu perguntei. Não, senhor presidente, eu tenho por obrigação... É emenda de redação, não é isso? Não entendi? Emendas. É uma emenda de redação que está escrito a lei, aonde não tinha essa nomenclatura. Não tinha. Olha Lê, só, Chico, não conta, tem não duas, conta, tem que duas registrar no emendas, Diário Chico. Oficial. Calma, gente, Olha calma. só, Chico, Ó, estamos deixa chegando eu- perto do Natal, não quero briga mais não. Eu não quero brigar, não. Vamos Chico. ler agora, calma aí, eu com quero calma, te a gente vai ler ajudar. tudinho. Onde está escrito artigo 3º, Mas cadê? leia-se Ele- artigo 2º. E onde está escrito inciso 3º do AN 150, não é AN, é artigo 150. Esses são os erros de redação. Mas está faltando ainda Então, só uma lê pra mim, emenda por favor, que aditiva. ela me entregou. Eu não Lê estou o- lendo. Eu estou dizendo o que eu emendei. Estaria Então. faltando uma emenda aditiva, Milena vai pegar ele introduzindo pra mim. que o projeto, para ser aplicado, precisa cumprir o artigo 113 da DCT da CF e o artigo 14 da LRF, em proteção ao presidente, dispositivo constitucional e da LRF. Essas são minhas emendas.
Vamos colher o parecer da Comissão de... Senhor Comissão de presidente, Justiça. com a emenda, com forma final do substitutivo. Forma final de redação. Concluindo para o substitutivo. Com forma final de redação. É só entendeu. Tá certo. Pela Comissão de Economia, deputado Valder Carneiro. Presidente, só para reforçar que é importante, de fato, proteger essas operações com frangos, né, aves, corte de aves, produtos comestíveis, daí derivados, porque a gente precisa fortalecer essa produção quando no estado do Rio de Janeiro. Então, com os devidos cuidados tomados pela CCJ, André, e claramente relatados pelo deputado Chico Machado, a Comissão de Economia vota no mérito favorável, com parecer esclarecedor do relator da CCJ. Para fazer parece até o João Plenário, do meu amigo Saulo Laranjeira. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, o senhor está tirando aves, cortes de aves do sistema de substituição tributária. Tem boi aí não, né? Não tem... Não, aves e cortes de aves. O resto já era da redação original. E está colocando que estabelecimentos industriais localizados no estado do Rio de Janeiro, porque na redação original poderia também ser de outros estados. O senhor melhorou a redação do projeto e tirou da substituição tributária. A CCJ corrigiu os erros de redação, né? E teria também colocado a questão do artigo 14 da LRF. Não botou não. Vossa Excelência falou que poderia. Tá bem. Mas no mérito, eu voto favorável, sendo necessário que a Secretaria de Estado de Fazenda, na sua competência, quando o projeto for a sanção do governador, emita parecer dizendo se concorda na plenitude do projeto, qual é os impactos na receita derivados do artigo 14 da LRF, porque também a atribuição dela é que a sanção do governador faz com que esse projeto de lei seja de dois poderes, apesar da iniciativa no Poder Legislativo. Então, parecer no mérito favorável, presidente.
Ok. Pela Comissão de Orçamento, o deputado Chico Machado. Chico Machado antecede Vossa Excelência na lista da comissão. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Canela, Marco Mille, Chico Machado, Anderson Moraes e Eliomar Coelho. Deixar de fazer o exercício diário de Vossa Excelência. Não há. Com os pareceres emitidos em votação substitutivo com forma final de redação do projeto de lei 6500 de 22 da Comissão de Constituição e Justiça. Se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6501 de 22 de autoria do deputado André Siciliano, que prorroga o prazo de fruição do benefício fiscal previsto no decreto número 46680 de 18 de junho de 19 e altera a lei estadual 8.922 de 30 de junho de 20, com base na lei complementar 160 de 7 de agosto de 2017. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, de Tributação e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Pela constitucionalidade, com 14 emendas. Tem alguma emenda de plenário? O senhor vai retirar? Não, então, só estou perguntando, só calma. Então, presidente, então não tem... Eu já deu parecer. Já deu parecer? Já. Muito agradecido. De Foi nada. favorável ou não? Lógico. Constitucionalidade só com 14 emendas, senhor presidente. Poucas. E eu fiz emenda para sair de pauta. Eu até queria que fosse 22. Porque eu quero apreciar o seu parecer com 14 emendas. Só isso. Vai ser um prazer, presidente. Foi dona Milena... Pela Comissão de Economia, deputado Valdec. Mérito favorável, sem prejuízo das emendas. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu também vou quebrar o protocolo. Eu vou dar parecer sobre o seu projeto original. Até porque o parecer da Comissão de Constituição e Justiça saiu agora. Então, eu tenho que aguardar esse substitutivo ser publicado para, na próxima sessão, poder opinar sobre o mesmo, né, quando ele voltar à pauta em segunda. Quanto ao seu projeto, o senhor pretende fazer uma extensão de benefício fiscal, função do decreto 46.680, e, ao mesmo tempo, alterar o artigo 6º da Lei Estadual 8922, de 2020, tudo isso com base na Lei Complementar 160 de 17, para que este benefício fiscal passe a vigorar a partir, quando se extinguir, em 31 de dezembro de 22, ele se estender até 31 de dezembro de 2032. Esse é o mérito do seu projeto. Como já é um benefício fiscal instituído, não há impacto no orçamento de 22, porque já está impactado, né? Mas há, evidentemente, extensão do mesmo para o biênio 23-24, que a Secretaria de Fazenda deverá fazer essas projeções. Então, em relação ao seu projeto original, eu estou votando favorável. Não estou ainda dando parecer sobre o substitutivo. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Chico Machado. Senhor presidente, acompanho o parecer da CCJ e quero fazer uma questão de ordem. Não são 14, são 15 emendas. Deputado Luiz.
O deputado Chico está dizendo que tem 15 emendas, tá? Mas são 14 benefícios. Ok? Ok. Não, mas tem um detalhe, é isso? Tem uma questão de substituição tributária para os bares e restaurantes. Mas é uma emenda, não é benefício. Depois vê se atende o seu PL, se não... Acabou isso. Atende. Ok, com os pareceres emitidos em discussão. Eu vou aqui dar uma explicação, que são leis que estão em vigor, que deveriam ser estendidas a partir do 1º de janeiro de 2023, que deveria vir do governo esse pedido de extensão. Então, se nós não fizermos por aqui, ela para de dar o benefício a partir de janeiro, de 1º de janeiro. Então, tem novo convênio do CMS 22. Isso, e então nós estamos estendendo até o convênio de 32, não sem antes a publicação de todas as redações, para nós trazermos de volta para o plenário. Então, o projeto 6501 recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 3548-A de 21, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a política estadual de atenção integral às pessoas em situação de acumulação, síndrome de Diógenes. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, projeto de Lei 5963 de 22, de autoria do deputado Noel de Carvalho, que altera a Lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Profissional da Economia Criativa do Carnaval do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução 1561 de 22, de autoria da deputada Tia Ju, concede o diploma Ulisses Guimarães ao doutor Sidney Limeira Sanches, presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, IAB. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Márcio Canela. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 599 de 22, de autoria do deputado Marcelo Dino, concede medalha Tiradentes ao senhor Carlos Roberto de Oliveira, nosso amigo Roberto Dinamite. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, projeto de lei 758 de 19, de autoria dos deputados Samuel Malafaia e Valdec Carneiro, que cria o programa de estágio na rede pública de ensino para alunos de pedagogia e psicologia nas universidades estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Educação favorável com emendas, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social favorável com as subemendas número 1, 2, 3 e 4 da Comissão de Educação. Ciência e Tecnologia favorável com emendas de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Mônica Francisco, Valdec Carneiro e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Trabalho, Ciência e Tecnologia e Orçamento. Para emitir parecer, o samba foi bom ontem. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado, sobre as emendas de plenário. Senhor presidente, deputado Chico Machado está aí? Deputado Chico Machado, senhor presidente, está muito cansado. Essa tarefa árdua de presidir a CCJ faz com que ele fique muito cansado. Então, por delegação do deputado Chico Machado, cansado, eu vou aqui ler o parecer. As emendas de plenário. Favorável à emenda 4 da Comissão de Ciência e Tecnologia e número 8 de plenário. Favorável com subemenda às emendas 1, 2 e 3 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 4 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4
da Comissão de Trabalho e 4 da Comissão de Educação. Prejudicada as emendas 1 da Comissão de Educação e 6 de plenário pela rejeição da emenda 1 da Comissão de Trabalho. Prejudicada a emenda número 2 da Comissão de Educação e 7 de plenário pela rejeição da emenda 2 da Comissão de Trabalho. Prejudicada a emenda 3 da Comissão de Educação e 9 de plenário pela rejeição da emenda 3 da Comissão de Trabalho. Rejeitada a emenda 1 de plenário pela aprovação com subemenda da emenda 1 da Comissão de Ciência e Tecnologia. Prejudicada a emenda 2 de plenário pela aprovação com subemenda da emenda 2 da Comissão de Ciência e Tecnologia. Poderoso esse deputado Waldeck, hein? Prejudicada a emenda 3 de plenário pela aprovação com subemenda da emenda 3 da Comissão de Ciência e Tecnologia. Prejudicada a emenda 5 de plenário pela aprovação da emenda 4 da Comissão de Ciência e Tecnologia. Prejudicada a emenda número 10 de plenário pela aprovação com subemenda aglutinativa da emenda 4 da Comissão de Educação, presidido pelo deputado Serafini. É o parecer, senhor presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, a maior parte das emendas iam no sentido de aperfeiçoar o projeto no que diz respeito à definição da forma como é se organizar o estágio e também no sentido de incluir nesse programa as instituições de ensino superior vinculadas à FAETEC, o nosso Instituto de Educação. E o parecer da CCJ aproveitou as emendas que iam em ambos os sentidos, então o parecer da Comissão de Educação acompanha o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica, está sem som. Aí, para nós aqui, sem som. Está ligado o seu microfone aí no seu computador, mas aqui não está chegando. Atenção, assessoria do Zoom aí da mesa. Mônica. Vamos testando aí, Mônica. Vossa Excelência está escutando o que eu estou falando, Mônica? Está escutando? Está escutando? Balança. Está escutando, ok. Está dizendo que é o seu aparelho aí, Mônica. Tá? É o seu aparelho? Então, eu posso escolher aqui o parecer de outro membro da comissão? Vossa Excelência, para emitir parecer pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica, pode falar que já vai estar aqui no ar. Então, presidente, nosso parecer é favorável a todas as emendas de plenário, parabenizando os autores. Ok. Muito obrigado, deputada. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Waldeck, já que é um substitutivo. Deputado André Ciliano, eu quero primeiro agradecer ao deputado Samuel Malafaia, que me acolheu na autoria desse projeto e acolheu também várias ideias que eu apresentei e ele concordou na linha do aperfeiçoamento do projeto, que já era muito bom, diga-se de passagem. Inclusive, deputado Flávio Serafim, levando em conta a atual legislação federal que disciplina a presença de psicólogos e assistentes sociais também na escola. Esse substitutivo que o deputado Luiz Paulo relatou, eu participei ativamente da sua construção, agradeço a assessoria da CCJ, Milena Pacheco, e também, nesse caso, a Tailana Aguiar. E, no mérito, tendo em vista que o projeto foi muito aperfeiçoado, avançou
da definição mais precisa do conceito desse estágio, avançou também na preocupação que o deputado Flávio Serafini mencionou de incluir, como um todo, as instituições estaduais de ensino superior, não apenas as universidades, e também abrindo a perspectiva para os estudantes de serviço social. Sem contar a preocupação trazida já originalmente pelo deputado Samuel Malafaia de dar uma atenção específica não só a estudantes, estagiários, né, com deficiência, mas também para o trabalho nas escolas com alunos com deficiência, que esse estágio seja observado, supervisionado por professores de apoio educacional especializado. Então, considerando tudo isso, o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, no mérito, é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. O parecer acompanha o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia. Mais ou menos isso. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação o substitutivo da CCJ. Ok. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 3228 de 20, de autoria do deputado Renan Ferreirinha, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Feira da América Latina de Teatro para Infância e Juventude. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, deputado Carlos Mink, relator. Pendente de pareceres da Cultura e da Comissão de Cultura e de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Parecer favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso, a presidência designa relator o deputado Flávio Serafini. Parecer favorável. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir. Para discutir um segundo. Deputado só. Carlos Mink. Não, só para dizer, presidente, que esse projeto é muito, muito relevante. O projeto é de autoria do Renan Ferreirinha, mas eu próprio que pedi o requerimento de urgência. Foi uma solicitação, inclusive, da Morgana, do nosso gabinete, de várias redes de cultura, por causa da relevância dessa Feira da América Latina de Teatro para a Infância e Juventude. Muito relevante. Portanto, nós pedimos a urgência e saudamos o deputado Renan Ferreirinha e todos aqueles que, na Comissão de Cultura, comandada pelo nosso Eliomar Coelho, da qual tantos deputados aqui fazem parte, nós somos fãs dessa Feira da América Latina e, portanto, votamos, claro, favoravelmente ao projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, na verdade, é um pedido diante da urgência que tem colocado no Estado do Rio de Janeiro, da situação de miserabilidade e pobreza da nossa população. É importante dizer, senhor presidente, que vence agora, no final de dezembro, todo o processo que nós fizemos com relação ao Supera RJ. E o governador não enviou à casa nenhum projeto de prorrogação desse programa, que é o principal
programa de distribuição de renda no Estado do Rio de Janeiro. Como o senhor mesmo comentou, tem muitos programas que vão vencer no dia 1º de janeiro e não houve mensagem do Poder Executivo para prorrogação. E eu estou muito preocupada, senhor presidente. Eu presidi a Comissão de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza e o Super RJ, muitas vezes, foi a única fonte de recursos que as pessoas tiveram. Então, nós temos apresentado nessa casa um projeto de lei 6451 de 2022, prorrogando a instituição do programa Super Rio de enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia. É certo, senhor presidente, que temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, mas no Rio de Janeiro temos 10% dessas pessoas. Isso significa que são aí pelo menos 3 milhões de pessoas passando fome. Então, senhor presidente, seria mais que urgente a gente prorrogar esse programa, ainda mais em vista do debate que faremos amanhã com as questões relacionadas ao orçamento. Para o combate e o enfrentamento à situação de pobreza, a gente já tem um corte de 479 milhões, ou seja, aqueles que mais precisam estarão desassistidos no orçamento que a gente tem aí para o próximo período. Então, eu peço a sensibilidade de Vossa Excelência, senhor presidente, que sempre teve a sensibilidade e colocou nessa casa, apresentou um projeto de política pública para o governo do Estado, que foi o Super RJ, mas está vencendo agora e não tem sinais do governo sobre a prorrogação. O nosso projeto de lei 6451 de 2022 faz exatamente essa prorrogação e eu gostaria que o senhor pudesse na pauta para que a gente possa votar. Já fiz o pedido de inclusão de pauta. Muito obrigada, senhor presidente. Lembrando que o Super RJ é um projeto de minha autoria e que a gente concedeu coautoria aos demais parlamentares. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, projeto em votação, projeto de lei 3228 de 20. Senhores que aprovam, nesse como estão aprovados, em primeira, retorne em segunda. Nada mais a tratar, na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 13 de dezembro de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 124ª sessão extraordinária, que iniciada às 15h44, encerrou-se às 16h30. Lida e aprovada a ata, passa-se a pauta da segunda sessão extraordinária do dia 13 de dezembro. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3764/21, de autoria do deputado Renato Zaca, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a Associação Musical 8 de Dezembro, sediada no município de Duas Barras. Parecer. A Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Relator deputado Rodrigo Bacelar. Pendente de pareceres das comissões de Cultura e Assuntos Municipais. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Valdec. Parecer no mérito é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. A presidência designa relator deputado Valdec Carneiro. Parecer segue favorável. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo ninguém que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Perdão, presidente, chama os trabalhos à ordem. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 1476 de 22, de autoria do deputado Marcos Abrão. Concede. Eu vou contar aqui, eu vou fazer como fiz dos outros. São vários prêmios Ana Nery. Eu vou ler todos eles, já estão com os pareceres do relator.
e voto no final, ok? Senhor presidente, eu tenho sido, na verdade, eu tenho ficado muito angustiado com esse avalanche de homenagens, porque eu não consigo, num final de semana, verificar se tantos nomes são justos ou injustos. Ora, se a homenagem fosse do talante unicamente do parlamentar, era problema dele. Mas como vem a plenário, fica uma obrigação de todos nós. Ainda mais porque virou norma, cada um homenagear aqueles que foram subordinados a você mesmo, quando você era secretário, homenagear todos os secretários e subsecretários, colegas homenagearem colegas e muitas vezes até parentes. Ora, diante disso, senhor presidente, eu vou me abster de todas as votações, porque não seria justo eu dizer sim para um, não para outro, sem poder ver o conjunto. E é uma avalanche de proposições. Então, só queria fazer essa pela ordem, senhor presidente. Muito justo. Deputada Marta, quer falar? Não. Não, presidente, eu já me manifestei aqui tantas vezes sobre esse assunto, já inclusive apresentei um projeto de resolução. Eu vou só pedir a Vossa Excelência que, depois de cantar todos os projetos, eu me manifesto no tocante às abstenções. Obrigada. Ok. Bem, primeiro, dizer que eu tenho sido procurado também por muitas autoridades pedindo medalha. Eu posso mostrar aqui um zap que recebi ainda no dia de ontem, de uma autoridade que já recebeu a medalha e que agora faz questão de que receba nessa gestão. Eu ontem homenageei a Defensoria e eu lembrei que há 5 anos atrás, defensor, promotor, procurador, juiz, desembargador, nem na calçada da Assembleia passava. Então, é sinal de que está valorizado o nosso título, está valorizado as homenagens. Mas, como também temos muitos deputados que estão, eu diria, nos últimos dias, e toda hora vem aqui 1 ou 2 pedindo para que eu possa trazer a pauta, eu vou pedir a assessoria da mesa para que a gente possa fazer uma pauta, inclusive, extraordinária, só com medalhas e prêmios, possivelmente na quinta-feira. Presidente, olha só, eu não me referi às autoridades constituídas, quer seja do Ministério Público, da Defensoria, nem tampouco do Tribunal de Justiça, até porque não são só medalhas, são homenagens de todos os talantes. Prêmio Leonel Brizola, Paul Singer, tem prêmio de Ana Nery, tem de tudo quanto é jeito. E a gente não consegue dar conta do volume de nomes. E aí, muitas vezes, senhor presidente, a gente é surpreendido que a gente homenageou um nome que não teria nenhum mérito para tal, nem porque prestou serviço ao Estado do Rio de Janeiro e até algumas vezes pelas suas próprias condutas pessoais. Não dá tempo, senhor presidente. Só pode olhar na pauta a quantidade de nomes. Não tem ninguém aqui que possa conscientemente dizendo que está fazendo justiça ou não. Né? Então, se fosse só medalha Tiradentes, mas não é, um carrada, então é melhor a gente se abster, porque não está participando da votação, do que, esse aqui pode, esse não pode, enfim, não dá tempo. Ok, vamos à pauta. Em tramitação ordinária, em discussão única, projeto de resolução 1476 de 22, de autoria do deputado Marcos Abrão. Concede o prêmio Ana Nery de Saúde ao senhor Sidney Oliveira, parecida Comissão de Normas Internas, favorável ao Rosenberg Reis. Projeto de resolução 1477 de 22, de autoria do deputado Marcos Abrão, concede o prêmio Ana Nery de Saúde ao médico Dr. Silvio Silva Fernandes, parecida Comissão de Normas, favorável ao Rosenberg Reis, relator. Projeto de resolução número 1478 de 22, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede o prêmio Ana Nery de Saúde ao médico Dr. Felipe Petaglia, parecida Comissão de Normas Internas, favorável ao Rosenberg Reis. Projeto de resolução 1479 de 22, de autoria do deputado Marcos Abraão, concede o prêmio Ana Nery de Saúde ao biomédico Daniel Dias Machado,
Relator, o deputado Rosenberg Reis. Então, em discussão, os projetos de lei 1476, 1477, 1478, 1479. Havendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com voto contrário da bancada do PSOL ao projeto de resolução 1476 de 2022. 1476, contrário da bancada do PSOL. Abstenção no 1476, no 1478 e no 1479. Senhor presidente. Deputada Marta Rocha. Estou registrando minha abstenção em plenário em todos os projetos de homenagem, todos sem exceção. Ok. Poderia chamá-lo de novo do novo. Que a bancada do novo se abstém. Não, senhor presidente. Eu sou o velho do velho. E o velho do velho me ensinou que seguro morre velho. Presidente, a bancada do PSB se abstém no projeto de resolução 1476 de 2022. Ok. Abstenção do novo que virou velho. Anuncio o projeto de resolução 1604-22, de autoria do deputado Coronel Jale, concede medalha Tiradentes de respeito de diploma ao ministro do Superior Tribunal Militar, Olímpio Pereira da Silva Júnior, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao relator Tiago Pampolha. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai à promulgação. Projeto de resolução 1605 de 22, de autoria do deputado Anderson Alexandre, concede medalha Tiradentes de respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Rodrigo Racto Isabel, parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai à promulgação. Com voto contrário da bancada do PSOL, presidente. Projeto de resolução número 1625, de 22, de autoria dos deputados Alana Passa, André Siciliano, Marcelo Dino, Paula Tringuelice, Samuel Malafaia, concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, o excelentíssimo senhor vice-almirante Wilson Pereira Lima Filho, juiz, presidente do Tribunal Marítimo. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável ao deputado Tiago Pampolha. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados, vai à promulgação. Com abstenção da bancada do PSOL. Projeto de resolução 1629, de 22, de autoria do deputado Sérgio Loubach, concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Ladimar Carvalho. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator Tiago Pampolha. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, seus que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1635, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, concede diploma Paul Singe à senhora Regina Célia dos Santos Guimarães. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada vai à promulgação. Projeto de resolução 1657, 22, de autoria do deputado Max, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Pedro Henrique de Oliveira Ramos, parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai à promulgação. Abstenção da bancada do PSOL, presidente. É só abstenção. Projeto de resolução número 1661, de 22, de autoria do deputado Marcos Abrão, concede o diploma Leonel Brizola ao doutor Luiz Fernando Pereira de Araújo Júnior, presidente da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado relator Tiago Pampolha. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução 662, de 22, de autoria do deputado Marcos Miller, que concede medalha Tiradentes, respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Diogo Maciel de Oliveira Souza, diretor operacional de segurança privada. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Tiago Pampolha. Em discussão, não havendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação. Abstenção. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu queria Abstenção. consignar a abstenção do PSB em 3 projetos de resolução. 1604 de 2022, 1661 de 2022 e 1662 de 2022. Então, nesses 3 projetos de resolução, a bancada do PSB se abstém. Ok. Deputada Renata Souza. Bancada do PSOL também se abstém, senhor presidente.
Sobre o projeto de resolução 1662, de 2022. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia, a mesma veio findar-se. Antes de encerrar a presente sessão, há sobre a mesa requerimentos. Esse não tem mais dois aí, Marquinhos. Esse não tem mais dois. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5626 de 22, que cria o programa Praia Limpa, deputado Carlos Minto. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Está encerrada a segunda sessão extraordinária, passa-se ao expediente final. A presidência convida a deputada Marta Rocha para conduzir o expediente final, com a presença do nosso ilustre deputado Eliomar Coelho, e Imperador de Madureira, e mais Valdec, e mais Renata. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Alô. Senhora presidente do expediente final, deputada Marta Rocha. Senhoras e senhores deputados presentes, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, foi noticiado pelos jornais que o governador do estado desejava recompor o seu salário nos moldes que fez o governador de São Paulo, dos secretários de Estado e subsecretários. Aí eu estou sendo arguído se chegará alguma mensagem nessa casa. Então, me compete explicar. Não. O governador não pode mandar uma mensagem para aumentar o seu próprio salário, que, evidentemente, evidenciaria um conflito de interesses. Mas ele, de forma genérica, pode provocar a Assembleia Legislativa via Comissão de Orçamento, para que a Comissão de Orçamento produza um projeto sob o tema da recomposição dos subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado. E aonde isto está decidido? Que, usualmente, está decidido nas duas Constituições, na Constituição Federal e na Constituição Estadual, que repete o mesmo artigo da Constituição Federal. O artigo 28 da Constituição Federal diz o seguinte, parágrafo 2º do artigo 28, os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º
e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Federal. Por via de consequência, a Constituição Estadual diz o seguinte, no seu artigo 98, cabe à Assembleia Legislativa, com sanção do governador do Estado, não exigida para especificado nos artigos 99 e 100, legislar sobre todas as matérias de competência do Estado, entre as quais, inciso 15, fixar por lei, de sua iniciativa, os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado, consoante parágrafo 2º do artigo 28 da Constituição Federal, que já se expressou sobre essa matéria. Então, por via de consequência, é atribuição da Comissão de Orçamento fazer uma proposta ao Parlamento, provocada que for pelo Poder Executivo, pela chefia do Poder Executivo. Mas, senhora presidente, ora, me pergunto, deputado Valdec Carneiro, em janeiro, fevereiro deste ano, função da Lei 9436, de 14 de outubro de 21, os servidores públicos inativos, ativos e pensionistas tiveram a reposição de 13,05%, função das perdas que ocorreram entre 6 de setembro de 17 até 31 de dezembro de 21. 13,05%. Caberia, por via de consequência, este ano que entra, de 23, janeiro e fevereiro, pagar a segunda parte, porque a primeira parte foi 50% em 22, 25% em 2023. 25% dos 50%, metade dos 50%, que é 13,05%, é 6,525%. Caberia estes dois reajustes sobre o que percebe hoje, acompanhando as reposições salariais do funcionalismo público. E não, como diz a mídia, uma reposição de 60%, absolutamente desproporcional em relação ao conjunto do funcionalismo público. E aí, senhora presidente, conversávamos com isso ainda há pouco ali, sentados, enquanto corria a sessão. E o governador já mandou a mensagem de reposição salarial para 2023. Chegou na casa hoje. E ele está propondo uma reposição salarial, deputado Valdec Carneiro, de 5,9%, equivalente à inflação projetada de 2022. Projetada porque ainda não teve mês de dezembro, você não fechou o número final. Com base naquilo que preceitua a lei, que é o IPCA. A lei 9436, de 2021, tanto fala das perdas pretéritas, quanto fala das reposições futuras. Das perdas pretéritas, diz que ele tem que pagar, desde que não estejamos incorrendo na hipótese de calamidade financeira decretada. E não estamos. Se não estamos, ele pode pagar os 6,525%. Perfeito? Aí ele vai dizer, mas não cabe no orçamento. Senhora presidente, primeiro, quando ele mandou o orçamento para casa, e Vossa Excelência estava presente, eu perguntei ao secretário Nelson Rocha se a reposição da lei estava incluída nas despesas de pessoal. E a resposta foi positivo. Mais tarde, verificamos
que alguns outros poderes não executivo não tinham feito essa previsão. E o que fizemos? Trabalhamos junto à Comissão de Orçamento, que a senhora teve presente na votação, e foi programada novas projeções de ICMS, considerando duas questões. A primeira é que mudaram os valores consoante o Banco Central, a consultoria do Banco Central, mudaram as projeções tanto de inflação, quanto de preço de barril, quanto de cotação de dólar. Então, pôde fazer uma nova simulação e também o próprio PIB de crescimento do ICMS. E segundo ponto foi exatamente que a gasolina não é bem essencial, consoante está decidido pelo Supremo, mas também que também o Supremo já tinha decidido que energia e telecomunicações, a redução de alíquotas deveria vigorar a partir de 2024. Então, essas projeções foram refeitas e contemplou os 6,525%. Aí o governador pega a hipótese terceira da Lei 9436, de 2021, dizendo que ele está autorizado também a fazer as reposições salariais dos últimos 12 meses pelo IPCA a partir de 2023. Mas bota uma exigência, desde que não, enquanto perdurar o pagamento das parcelas, e temos que pagar a segunda e a terceira, ele só poderá pagar a inflação do ano, desde que o coeficiente entre a receita corrente líquida de 2 anos subsequentes, isto é, a receita corrente líquida de 22 dividido pela receita corrente de líquida de 21, seja maior do que a variação do IPCA. Então, se eu pegar a receita corrente de 22, e a senhora vai me dizer, quanto é? Evidentemente que eu ainda não sei, não fechou o ano, mas posso estimar. E dividir pela receita corrente líquida de 21, se esse percentual for, por exemplo, como acho que vai ser, 8%, 8% é maior do que 5,9%. Então, ele obrigatoriamente teria que dar o 6,525 e poderia dar os 5,9. Agora, quando ele decide dar o 5,9, ele está devendo o 6,525. E aí, o orçamento, a senhora poderia me dizer, não cabe os dois, mas eu gostaria que coubesse, até porque não somos nós, funcionários públicos, responsáveis pelas leis complementares federais 192 e 194, aquele populismo tributário eleitoral que eu tive a preocupação de verificar que ainda sem fechar o mês de dezembro, nós já perdemos mais de 1,3 bilhões de reais em 22. E segundo os cálculos da Fazenda, iríamos perder 5 bilhões em 2023. Então, estou esclarecendo essas questões, porque são dois temas que já estão mobilizando, né? O primeiro, da reposição salarial ao funcionalismo público, e o segundo, porque não dá para olhar para um lado 60% e do outro lado 6%. Deputado Valdec, a parte, deputada Marta Rocha também. Em 30 segundos, até porque eu estou inscrito em seguida. Mas sobre esse ponto, eu quero lembrar a deputada Marta Rocha, que preside aqui o expediente final, e a Vossa Excelência que está na tribuna, que quando nós aprovamos esta lei para que o Estado pudesse pagar parceladamente, né, o que devia aos servidores estaduais, nessas 3 parcelas que Vossa Excelência claramente aqui explicou,
50% em 22, 25% em 23 e 25% em 24, lembrando que isso representava o pagamento, Marta, de uma parte desse passivo. Setembro de 17 exatamente, exatamente. De 21. Tem um passivo ainda entre 2014 e 2017 que não foi nem considerado. Esse é um primeiro aspecto importante a lembrar e eu concordo inteiramente com a exposição de Vossa Excelência. Eu não vejo nenhuma perspectiva, nenhum cabimento de majorar a remuneração do governador, deputado Luiz Paulo, se ele estiver ainda inadimplente com o pagamento dos servidores conforme previsto em lei, e se estiver adimplente, que essa majoração seja exatamente, sem tirar nem pôr, no mesmo percentual que tiver sido aplicado para os servidores. Então, primeiro pagar o passivo que tem com o servidor. Se não pagar o passivo que tem com o servidor, como é que vai aumentar o próprio salário? Segundo, se estiver ok, dentro do que a lei prevê, não é, nesse planejamento que a gente fez aqui, que seja um percentual idêntico àquele que vier a ser praticado para o servidor público estadual. Obrigado. Eu que agradeço. Deputada Marta Rocha, por favor. Deputado Luiz Paulo, eu pedi para fazer essa parte e quero também contar com a participação aqui do deputado Waldeck. Acho que nós três temos o mesmo entendimento. O ano de 2022 foi um ano muito difícil para os servidores. Nós tratamos nessa casa de projetos que caçavam direitos dos servidores. Nós tratamos aqui da Previdência, nós tratamos aqui da questão da proteção, da Lei de Proteção Social dos servidores militares, bombeiros militares. E se não fosse a intervenção desta casa, o resultado final do que era proposto pelo governo era muito pior. Ontem, nós permanecemos numa reunião de colégio de líderes por praticamente 2h30. E, ao final de muito debate, decidimos deixar de discutir alguns vetos e, pelo menos, 3 daqueles vetos se referem a direitos de servidores cuja lei foi vetada pelo governo do Estado. Então, nós estamos falando aqui da controladoria, dos gestores públicos, do Banerj, entre outros. E aí a gente chega em casa, né, e é surpreendido com a notícia numa rede de TV de que o governador, né, ou pelo menos se tem estudos, e é tudo muito truncado, tinha um estudo na PGE, depois um deputado da base é que vai apresentar, agora a perspectiva, como bem esclareceu Vossa Excelência, é através da Comissão de Orçamento, e aí a gente é surpreendido com um aumento de 62%, no impacto de 25 milhões. E aí, nesse momento, deputado Waldeck, não tem regime de recuperação fiscal. Porque quando a gente luta aqui pelos servidores, nós somos, né? Há um antagonismo à nossa postura, exatamente por quê? Porque nós é que vamos falir o Estado, porque o Estado está no regime de recuperação fiscal. Amanhã não vai poder pagar os salários, as pensionistas não vão receber. Então, quando chega na hora do aumento do governador, não tem regime de recuperação fiscal, não tem nenhuma compensação que tenha que ser feita. Então, assim, eu acho, na melhor das hipóteses, além de absurdo, eu acho desrespeitoso com o servidor. Então, se de um lado a gente está discutindo aqui todas essas questões da reposição e também da questão da inflação, como é que alguém pode ter 62%? Aí está certo. Aí vem os argumentos, não, mas na iniciativa privada você não quer receber esse salário, você não quer ser uma pessoa pública, vá para a iniciativa privada. Eu, por exemplo, abro mão, durante todo esse período que estou aqui, dos 26 mil reais diários, mensais que são dados aquilo que é permitido na casa. Eu não quero receber isso. Então, eu sustento meu carro, eu sustento meu telefone, sustento minha gasolina. Agora, se quer ter um patamar que não pode ter, vá para a iniciativa privada. Agora, por favor, respeite os servidores. Então, deputado Paulo, Vossa Excelência e eu, né, já sabemos que temos um bom combate na Comissão de Orçamento, né? E deputado Waldeck, com certeza, vai se juntar a nós nos debates que serão travados nessa Casa Legislativa, né? Porque é inadmissível imaginar
que o servidor não vai receber uma parte do que é devido, que é do ano de 2017 ao ano de 2021, né? Em que equivale aí a 6,5, e que o governador vai receber, governador, secretário, vice-governador, presidente de empresa, vice-presidente, vai receber 62%, com certeza não com o meu voto. Obrigada, deputado Luiz Paulo, para as suas considerações finais. Eu agradeço a sua parte, deputado Waldeck, e da deputada Marta Rocha, e só concluindo, senhora presidente, eu, Vossa Excelência, deputado Waldeck e outros parlamentares fazemos parte da resistência. E como resistentes, estaremos durante esse ano aqui, até o 31 de dezembro de 2022, lutando pelo estado de bem-estar social, que, repito, só pode funcionar com funcionário público concursado, qualificado e justamente remunerado. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, próximo orador inscrito é o nobre deputado Waldeck Carneiro. Obrigado, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputados que porventura ainda estejam no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui do Parlamento Fluminense, notadamente saudando aqui a nossa intérprete de Libras. Deputada Marta Rocha, o assunto anterior já foi esboçado aqui no nosso debate, deputado Luiz Paulo aqui da tribuna, Vossa Excelência e eu aparteando, realmente não acho que haja qualquer cabimento praticar esse percentual que circulou na mídia de 60 e poucos % de aumento na remuneração do governador, enfim, de demais membros da administração pública estadual, não guarda nenhuma relação com a situação em que se encontra o Rio de Janeiro, e menos ainda no tocante ao tratamento dado ao servidor público. Vossa Excelência tem toda a razão de sua parte. As medidas apresentadas por Cláudio Castro naquele pacote de maldade eram mais duras até, deputada Marta, mais duras até do que as medidas praticadas pelo Ministério da Economia no governo federal, que vai terminando ainda bem. Felizmente, a intervenção do Parlamento Fluminense durante os debates, durante as audiências públicas, permitiu aplacar em boa medida os ataques desferidos pelo governador ao serviço público estadual. E agora, portanto, não tem nenhum cabimento falar de aumento da sua remuneração, exceto se o que foi definido em lei, com esforço da Alerj, para que parte das perdas acumuladas de servidores e servidoras estaduais fossem repostas, né? Se isso estiver sendo pago, como prevê a lei, repito, 50% em 22, 25% em 23, 25% em 2014, de parte desse passivo, né, de setembro de 17 para cá, sem contabilizar perdas entre 14 e setembro de 2017, se isso estiver sendo honrado, aí sim, admito que haja uma recomposição do salário do governador, mas no mesmo percentual, sem tirar nem pôr da recomposição que vier a ser praticada para o servidor, para a servidora estadual, que é apontada como sendo 5,9%, segundo o IPCA acumulado, projeta-se ao longo de 2022. Portanto, esse tema está aqui, de nossa parte, pelo menos, né, Marta, bem objetivado, e que fique bem clara a nossa posição. Bom, isso dito, eu quero falar que hoje, embora eu queira falar de ontem, mas eu quero começar falando sobre ontem a partir de hoje. Hoje tem uma data muito especial na minha vida, Marta, que é o aniversário do meu filho, que faz 22 anos, o Igor, meu querido filho, né, meu garoto, agora completando hoje 22 anos, exatamente hoje. Enfim, tenho muito orgulho dele, manda aqui da tribuna um beijo especial, raramente faço isso, né, mas hoje é um dia fora do comum. Mas a alegria de hoje tem uma dimensão diferente também de uma alegria que senti ontem, dia 12 de dezembro, quando da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da Justiça Eleitoral, do TSE, para o terceiro mandato de presidente da República, conforme decidiu a soberania popular, a vontade popular nas eleições de 2022. E eu queria falar sobre essa diplomação
dizendo que na data de ontem, mais uma vez, assim como ao longo de toda a campanha eleitoral de 2022, nós falamos sobre isso aqui, deputada Marta Rocha, estabeleceu-se ontem também um contraste muito claro, entre, por um lado, grupos, coletivos, lideranças, instituições que estão no campo da reconstrução democrática, da defesa da democracia, da afirmação da democracia como valor indispensável à convivência humana entre diferentes, e a diplomação de um presidente eleito é a penúltima etapa, Marta, até a posse, que é a grande culminância, né, que vai consagrando esse processo democrático. Então, o ato de diplomação do Lula ontem e o discurso que ele proferiu, dando muita ênfase à importância de reconstruir no Brasil os valores da democracia, do respeito às instituições democráticas, enfim. E no outro lado, a mesma disparidade que se estabeleceu durante a campanha, que vem se estabelecendo ao longo dos últimos anos no Brasil, entre democratas e adversários da democracia, aqueles episódios, Marta, ontem em Brasília, né? Gravíssimos, não surpreendentes pela proveniência, né, de onde vieram, não surpreende. Eu costumo dizer aqui muitas vezes que de onde não se espera nada, é daí que não sai nada mesmo, mas o fato concreto é que enquanto o Brasil vivia um procedimento, um processo histórico de reafirmação da democracia e de suas instituições, com a diplomação no Tribunal Superior Eleitoral, do presidente eleito pelo voto popular, que é o sufrágio universal, o voto popular, livre, universal, direto, secreto, é o principal instrumento da democracia. Então, a diplomação simboliza isso. E, por outro lado, né, cenas aterrorizantes, ônibus sendo queimado, veículos sendo depredados, uma tentativa de invasão às dependências da Polícia Federal. Portanto, no dia da diplomação é possível, Marta, que no dia da posse também, é possível, né? Porque aqueles que hostilizam a democracia, aqueles que fazem política, querem intervir na vida pública, Vossa Excelência acabou de dizer, olha, está na vida pública, mas está insatisfeito com as remunerações, vá ao mercado, vá trabalhar no mercado privado. Por analogia, eu diria, né? Aqueles que disputam a eleição, por pressuposto, tem que aceitar os valores da democracia. Do contrário, façam outra coisa de suas vidas, né? Atuem de outra maneira, enfim. Então, nesta turma que não tem compromisso com a democracia, né, não esperamos outra atitude. O que chama a atenção também é que ônibus queimado, carro depredado, tentativa de invasão à Polícia Federal, e aqui entre nós, nenhum tiro disparado por força de segurança, né? Eu quero chamar a atenção desse aspecto, né, porque fica imaginando o contraste, né, com uma manifestação feita em áreas populares, na região metropolitana do Rio de Janeiro, quando, por exemplo, há uma morte numa favela, num território periférico, e a população indignada vai às ruas, fecha. Aí as forças de segurança costumam ter uma outra atitude. A gente sempre prefere, Marta, e Vossa Excelência presidindo hoje a nossa mesa, não posso nunca esquecer, é uma policial que tem uma trajetória reputada aqui no Rio de Janeiro, né? A gente sempre prefere que conflitos possam ser equacionados pelas forças de segurança sem violência, sem que ninguém se machuque, né? Sempre prefere, mas infelizmente esta não é a tônica, de modo geral, quando se trata de manifestação em áreas populares, em territórios periféricos, em território de favela. Então, alguém publicou nas redes sociais, me esqueço agora, não é de minha autoria que eu vou falar aqui, mas eu vi agora nas redes sociais, alguém publicou algo assim, tem que ser muito branco mesmo, né, para queimar ônibus, para depredar carro, para tentar invadir a Polícia Federal, né, e a polícia com uma brandura, né, com uma suavidade, enfim, não que a gente esperasse que alguém fosse morto, nada disso, não se trata disso. Quero estabelecer aqui um contraste. Fico imaginando uma manifestação de jovens negros de territórios populares indignados com alguma injustiça, queimando um ônibus, enfim. Não estou conclamando a fazer isso, não, entendam-me bem. Mas a diferença é brutal. Então, ontem me chamaram a atenção essas duas coisas. Primeiro, na diplomação do Lula, no ato de diplomação do Lula, no dia da diplomação do Lula, melhor dizendo, se estabeleceu de novo a mesma disputa central que esteve
presente em toda a campanha. A campanha era entre civilização ou barbárie, né? Entre democracia, né, e desrespeito brutal às instituições democráticas. Ontem isso se manifestou. O ato de diplomação é uma celebração da ordem democrática e aqueles que não descontentes com a democracia fazendo atos, vandalizando, enfim, atos violentos, atos de desrespeito às instituições e tudo mais. E o outro aspecto que me chamou a atenção é esse contraste. Uma manifestação com aquela procedência étnica, eu diria assim, com aquela procedência étnico-racial, né, não teve o tratamento que se costuma dar às manifestações onde estão os jovens negros, o povo negro, o povo pobre, o povo favelado. Isso também me chamou a atenção. Eu acho que o tratamento a ser dado tem que ser o mesmo, o tratamento da polícia inteligente, preparada, planejada, enfim, é o que a gente espera. Mas, ainda assim, é preciso falar. E fico imaginando se fosse uma manifestação de negros, do povo preto, por alguma razão, queimando ônibus, quebrando automóveis, tentando invadir dependências da polícia, o que não teria acontecido com os manifestantes. Portanto, eu fico com a democracia, eu fico com a soberania popular e com muita esperança de que, a partir de 1º de janeiro de 2023, sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, não que vai acontecer nenhum milagre, sempre digo isso, não se trata disso, mas vamos mudar o padrão de relação do Estado com a sociedade, vamos mudar o padrão de definição das políticas públicas e, quem sabe, combater de novo a fome, a miséria, a pobreza e a desigualdade, que são as urgências do Brasil contemporâneo. Obrigado. Agradecendo ao deputado do Valdec Carneiro, não havendo mais oradores inscritos, encerra-se o expediente final, agradecendo a todas e todos que acompanham a TV Alerj. Obrigada.